quê? Porque devido a tantos traumas e tantas dificuldades que a minha família enfrentou, principalmente as mulheres, porque os casamentos não duravam, já iniciava um casamento pensando na separação. Então, eu cresci com aquela frase assim: nós não precisamos de homem para nada. Então, se alguma coisa não te agradar, se alguma coisa não der certo, é só separar, né? Então, você tem que crescer, trabalhar, estudar, ter sua vida, seu dinheiro, para que você não precise, né? Só que essa frase era colocada num tom pejorativo, porque a gente não tinha a instrução do que é uma família, do que é o casamento, né? E o tempo foi passando, e essa era uma realidade não somente minha, mas de todas as mulheres. O casamento da avó não deu certo, da mãe não deu certo, da tia não deu certo. E até então a gente não entendia que por trás de tudo isso existia uma malignidade, né? Sim. Quando nós não temos o conhecimento das coisas de Deus, quando nós não temos a presença do Senhor, nós vamos achando que tudo que acontece é normal, né? É aquele ciclo vicioso, é o que muitas vezes na igreja a gente chama de maldição hereditária, né? Todos os casamentos davam errado, todas as famílias. Então, na nossa mente, na mente das mulheres da minha família, tudo isso era normal. Não deu certo com uma, não deu certo com a outra, e assim vai ser sucessivamente. Mas graças a Deus que Jesus me encontrou no meu poço, e eu costumo dizer que poderia ser até chegar em mim. Quando chegou em mim, teve que mudar, e para a glória de Deus, hoje nós vivemos isso. E aí, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu conheci o meu esposo. E é aí onde eu falo que tinha tudo para dar errado, porque alguém com 12, 13 anos, né? A gente... Você conheceu na adolescência. Na adolescência. Então, eu costumo dizer hoje, era uma criança gerando outra criança e tendo também uma outra criança cuidando dessa família, que no caso era meu esposo, que também era muito jovem. E aí, nesse período, assim, foi um período onde aqueles processos de infância, a questão de ficar muito sozinha, a separação dos pais e todas aquelas lacunas que foram abertas na infância e que ficaram escondidas, foi nessa hora da minha gestação, nessa hora que nós já estávamos morando junto, que elas começaram a sair para fora. Então, ali, eu acabei me tornando assim uma mulher muito ciumenta. Ele dava razão para você ficar assim, tão ciumenta? Talvez as razões seria aquilo que é assim, coisa corriqueira do casamento, né? Por exemplo, assim, como nós éramos muito jovens, muito criança, eu vejo assim hoje. Então, por exemplo, assim, foi na casa de um amigo e passou um tempo a mais do que era. Aí já era motivo, e assim, as brigas eram muito feias, muito... Tinha muito violência? Não, graças a Deus a gente nunca chegou nesse extremo, mas a violência verbal, às vezes, é pior do que a violência física, né? Só que nesse caso, a mais agressiva era eu mesmo, né? De escândalo, de chorar, e tudo isso já gestante, né? Então, e a gente foi vivenciando esses conflitos, por muito tempo, né? Uma insegurança, porque, na verdade, eu buscava encontrar o pai que eu havia não tido na minha infância, né? Não porque o meu pai não quisesse, mas quando tem uma ruptura em um casamento, né? Hoje nós somos adultos e hoje nós conseguimos compreender isso. Quando há uma ruptura, alguém vai sofrer. Né? E normalmente essa pessoa são os filhos, são os inocentes, porque já não está mais ali aquela presença do pai, da mãe, aquela família, a família conforme Deus criou para ser, né? Então, quando aconteceu essa ruptura entre os meus pais, automaticamente eu vivi essa ruptura, né? Então, todo esse contexto da infância que não foi tratado, não foi solucionado. Quando eu já estava lá na minha idade adulta, já constituindo a minha família,
Na verdade, eu trouxe para minha família as bagagens todas, né? Tanto desse histórico da infância, como também situações que eu vi na minha família, né? Você me perguntou se tinha razão. Da parte dele, propriamente, não tinha. Mas sabe aquelas frases que você ouviu durante a sua infância inteira, de que não precisa de homem para nada, de que todo homem vai embora, todo homem vai abandonar, né? Então, eu acredito que nesse momento não tinha um motivo ali, mas essas coisas que foram, porque tudo na nossa vida é uma construção, né? Até mesmo para nós nos tornarmos uma mulher de Deus, uma mulher de relacionamento com Deus, uma família estabelecida, constituída no Senhor, não é do dia para a noite, é uma construção. Assim como uma identidade boa, restaurada, é uma construção, uma identidade deturpada também é. Então, todo dia você ouve uma palavra contrária, uma palavra negativa. Todo dia vai sendo... E a sociedade em si, né? Hoje, a sociedade faz isso, né? Em relação a casamento, em relação à família. Então, tudo isso, eu acredito que eu levei para o casamento. E aí, a minha filha nasceu, assim, a gestação foi bem conturbada nesse sentido, na parte emocional. E mesmo assim, nós ali caminhando. Aí, quando ela estava com aproximadamente 3, 4 anos, indo para completar 4 anos, foi quando a gente acabou separando, né? E aí foi nesse processo, assim, da separação que foi doloroso. Por quê? Porque quando eu comecei a namorar, eu tinha 12 anos. Então, veja bem, a minha vida foi construída toda com ele. Né? Os meus amigos eram os amigos dele. O que eu gostava de fazer era o que ele gostava de fazer. Até porque, normalmente, mulheres que são ciumentas, inseguras, possessivas, também desenvolvem dependência emocional. E eu tinha tudo isso no pacote. Né? Então, assim, se você me perguntasse, o que você quer comer? Eu não sei o que você quer comer. Né? Às vezes até ele mesmo, a gente saía, vamos comer tal coisa. Ah, mas o que você vai comer? Ah, vou comer isso. Então eu quero isso também. Né? Você se perde um pouco. Era muita independência, né? Totalmente, totalmente. Assim, no sentido ruim, né? Pelo medo do abandono. A Bíblia vai dizer lá no livro de Jó que Jó vai fazer uma declaração: aquilo que eu temia me sobreveio, né? Naquele tempo eu não conhecia a palavra de Deus, mas hoje eu penso que eu vivi isso, porque o que eu mais temia, que era a questão de o abandono, de ter a minha filha sozinha, como eu vi acontecendo com quase todo mundo da minha família, eu atraí de uma certa forma. Mas chegou assim... você chegou a se separar, mas foi qual o motivo? Assim, as brigas. Nós brigávamos muito. O ciúme possessivo. Mas quem chegou a falar, foi eu ele. quero, foi ele. Foi ele na época. Ele que decidiu separar. Porque, na verdade, acontecia uma situação assim. Todas as vezes que nós brigávamos, eu falava, vai embora. Todas as vezes, todas. Ah, vai embora. Né? Hoje eu falo muito isso também. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o que você fala na sua casa. Porque, às vezes, no momento de ira, não é aquilo que você quer. Nunca foi aquilo que eu quis. Mas porque quando a gente é muito ferida, principalmente essa questão da insegurança, do ciúme, o que, na verdade, é aquela menina que quer chamar a atenção. Ela quer ser vista, né? E quantas mulheres... elas são adultas, mas elas são mulheres numa mente de criança, porque ela quer ser vista. Então, tinha momentos que eu me comportava como uma menina de 8 anos, de 9 anos, infantil. Então, esse vai embora, na verdade, não era vai embora. Eu queria ser vista, eu queria ser notada, eu queria mais do que ele podia me dar. Por quê? Porque eu não podia exigir dele uma paternidade que não tinha como, né? Então, na verdade, quando a gente tinha essas crises, essas brigas, era uma casa de muita briga,
nesse tempo, eu queria chamar atenção, eu queria ser vista, eu queria ser notada, né? E todas as vezes, só que o ferido ataca.